Boa noite, alunos da quarta etapa do nono ano. Aqui é a professora Paloma Moreira mais uma vez. E nós vamos hoje ter a nossa primeira aula da disciplina de arte, tá? O conteúdo é um conteúdo bem simples, vocês vão encontrar esse conteúdo entre as páginas 2 e 16 da apostila de vocês. Nossa aula hoje será bem rápida, porque o assunto é bem fácil, bem simples e bem básico de ser entendido, tá bom? A unidade 1, ela vai tratar a respeito de escultura e desenhos de humor, tá? Já a unidade 2, ela vai falar sobre painéis decorativos, tá bom? Primeiro, vamos para a unidade 1, tá? A unidade 1 tem como primeiro assunto a escultura, tá? O que é escultura? A escultura é a arte de representar figuras ou organizar formas em 3 dimensões: altura, largura e profundidade, esculpindo ou combinando elementos, tá? Então, a escultura, ela é a arte de representar figuras. Só que essas figuras feitas pelas esculturas, elas são representadas em 3 dimensões. Elas têm altura, largura e têm profundidade. Para vocês entenderem a diferença de um elemento que tem 2 dimensões para um elemento que tem 3 dimensões, basta nós pensarmos, por exemplo, em uma folha de papel. A folha de papel, ela só tem 2 dimensões, ela só tem altura e largura. Mas se a gente observar uma caixa, por exemplo, ela tem 3 dimensões, ela vai ter altura, largura e profundidade. Então, são objetos tridimensionais, tá? Assim como as esculturas são tridimensionais. Entre as esculturas que ficaram mais famosas no mundo, nós vamos ter as esculturas egípcias, que elas serviam para demonstrar adoração aos deuses egípcios e também para representar a figura dos faraós, que eram tidos como deuses na época do Antigo Egito. Além dos egípcios, os gregos também esculpiam. Na Idade Média, nós vamos ter aquelas esculturas religiosas que vão representar santos, tá? E outros temas voltados para o mundo religioso. Aí nós temos os desenhos de humor, tá? Os desenhos de humor são representações gráficas caracterizadas por retratar aspectos peculiares e divertidos de determinado personagem ou situação. Os artistas que realizam esse tipo de arte são os caricaturistas, que são aqueles que produzem caricaturas. O que são as caricaturas, gente? A caricatura, ela é um desenho de humor em que você vai retratar alguma pessoa, algum personagem, só que você faz os traços físicos exagerados. Por exemplo, a cabeça sempre é maior do que o normal, como essa caricatura aí que vocês estão vendo do Silvio Santos. Se a pessoa tem um nariz grande, ele é representado com um nariz ainda maior, para marcar os traços. Então, uma das características da caricatura são os desenhos humorísticos voltados para o exagero dos traços, tá bom? Por exemplo, aí no caso, os dentes do Silvio Santos e a boca, elas estão maiores do que são na verdade, entendeu? Então, os exageros são um dos elementos que marcam as caricaturas. Aí nós vamos ter os chargistas, tá? O que é a charge? A charge, ela é um desenho, só que ele busca fazer uma crítica social. Por exemplo, os chargistas costumam debater sobre temas políticos, temas sociais e temas do cotidiano. Nesse caso aí, a gente tem uma charge que o tema é distanciamento social. Aí tem uma régua medindo a distância do cidadão do arroz, mostrando que o preço do arroz está cada vez menos acessível para o cidadão, tá bom? Então ele está fazendo a comparação do distanciamento social, que é necessário na pandemia, com o distanciamento que o cidadão está tendo do arroz, já que está se tornando um prato tão caro, tá? Um tipo de alimento tão caro. E por último, a gente tem os cartunistas. Tá? Os chargistas e cartunistas, eles se parecem. Entretanto, os cartunistas são aqueles que produzem cartoons. E qual é a diferença do cartoon para a charge?
é que a charge, em geral, ela é uma imagem de um quadrinho só, tá? E os cartoons, eles são uma sequência de quadrinhos. Então, eu vou ter uma tirinha, mais de um quadrinho, tá bom? Olha esse cartoon abaixo, né? O menino diz: "Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo." Aí a mulher diz: "Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que o sapo faz por você?" Aí ele responde: "Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora." Viu? Aí a gente tem um cartoon, que no caso é uma história em quadrinhos, com vários, com uma tirinha com vários quadrinhos em sequência. Aí nós temos a unidade 2, que vai falar sobre painéis decorativos e releituras, tá? O que são painéis decorativos? Eles também são chamados de murais, tá? Por quê? Porque eles são criados em muros ou em paredes. Os painéis decorativos, eles podem usar vários tipos de aplicações. Normalmente são pinturas, tá? Mas a gente tem vários tipos de painéis decorativos, que também são chamados de murais. Aí eu coloquei um exemplo na imagem, que a gente tem um painel que foi criado em homenagem ao Michael Jackson, se eu não me engano, é em São Paulo, esse painel, tá? E a gente vê aí que é uma obra de arte, tá? E é muito comum nas cidades grandes, principalmente nos muros. É justamente por isso que os painéis decorativos também são chamados de murais. Estudo do relevo, alto e baixo. O painel decorativo, ele pode ter dois tipos de relevo: o relevo alto e o relevo baixo. Quando é que acontece o relevo alto? O alto relevo, ou relevo alto, ele acontece quando o desenho ele fica mais alto do que a superfície, tá? Que é o caso dessa parede aí. A gente vê, tem umas pétalas de flor aí desenhadas. E a gente percebe que algumas pétalas, elas estão acima da superfície da parede. Então, isso é um alto relevo. Já nesse outro caso aí do lado de marrom, a gente tem um cavalo, né? Um homem montado no cavalo, levando uma bandeira. Mas essa figura, ela está mais baixa do que a superfície, né? Então, isso é um caso de baixo relevo, tá bom? Aí nós temos, por último, para encerrar, a releitura. O que é a releitura? A releitura pode ser entendida como uma leitura da obra com uma nova interpretação, feita com estilo próprio, mas sem fugir do tema original contido na obra. Então, o que é a releitura? A releitura normalmente é feita de obras famosas, tá? O que é uma releitura? É uma nova leitura sobre alguma obra. É quando o artista, ele cria uma obra inspirada em uma obra famosa que já existe. Nesse caso aí, a gente tem a obra famosa de Leonardo da Vinci aí, Mona Lisa. E ao lado a gente tem a Mônica Lisa, que foi uma releitura feita do quadro Mona Lisa. Esse quadro da Mônica Lisa foi inspirado na original Mona Lisa de Leonardo, tá? Então a gente tem uma releitura. É a obra da Mona Lisa vista com uma nova visão, que daí surgiu a Mônica Lisa. Isso é uma releitura, tá? Criar uma obra baseada em outra já existente. E essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.